Muita gente está perdendo dinheiro nesse momento por causa disso, por causa de alguns pensamentos que, se você não se cuidar, você acaba tendo esses pensamentos também. Que pensamentos são esses? Eu sempre costumo dizer o seguinte, olha, ou você define a forma como você vai pensar, ou você vai pensar como a maioria pensa. Ou você define como você vai pensar, ou você vai pensar como a maioria pensa. Isso é um fato. Eu estava ouvindo algumas pessoas conversando, eu não estava participando da conversa, estavam aqui na minha casa, e estavam conversando sobre a situação, né? E eu ouvi duas coisas, duas frases, né, que logo que eu ouvi, assim, a minha mente já deu um sinalzinho, assim, falou, opa, essa frase aí vai fazer, opa, essa aqui também. Duas frases. A primeira, tá todo mundo sem dinheiro. Tá todo mundo sem dinheiro. A segunda, ninguém tá comprando nada. Deixa eu ver, foi isso mesmo. Ninguém tá comprando nada e depois aí tá todo mundo sem dinheiro. O que acontece? Especialmente se você depender diretamente, todo mundo, é importante você entender isso também, todo mundo depende diretamente ou indiretamente de vendas. Todo mundo. É mais nítido isso quando você efetivamente faz venda de alguma coisa, você tem o seu negócio próprio, ou você é vendedor e recebe comissão, é mais óbvio isso. Mas independente do que você faça, mesmo que você trabalhe em uma empresa, no departamento, né, jurídico, se aquela empresa não vender, as coisas também não funcionam bem para você. Então todo mundo depende disso. Se você tiver a crença, ninguém está comprando nada, está todo mundo sem dinheiro, aí eu vou falar especificamente para você que tem um negócio, mas como eu estou dizendo, serve para todo mundo. É óbvio que essa vai ser a sua realidade. É óbvio. Você acredita mesmo que ninguém está comprando nada nesse momento? E o que acontece? Por que é importante você entender, né? Por que existe esse pensamento? A gente, muitas vezes, a gente se limita àquilo que a gente está vendo, né? A gente vê uma coisa, a gente não vê. A nossa crença é baseada naquilo que a gente vê. Então, se você vê, vou falar isso da forma mais, como é que eu posso dizer? Da forma mais simples possível, mas assim, olha, a maioria de nós vive rodeado de pessoas limitadas financeiramente, certo? A maioria de nós vive rodeado de pessoas limitadas. Pessoas que nesse momento estão limitadas, talvez perderam emprego, talvez tal. Se essas forem as pessoas que a gente tem mais convívio, é óbvio que a gente vai pensar assim. Se você não decidir pensar o contrário, como disse aqui no início. Então, muitas vezes a sua crença é formada simplesmente porque aquele é o seu convívio. Você está vendo aquilo, você está ouvindo aquilo. A mesma coisa é óbvio se você liga a televisão, que é o pior convívio que você pode ter na sua casa, que o tempo inteiro vai falar em como as coisas estão ruins e isso e aquilo. Vez por outra vai falar ali uns 5% de coisa boa, só para dar uma disfarçada, mas vai voltar a falar de coisa ruim, tal. Então, é preciso você prestar, primeira coisa, é preciso você prestar atenção como que está a sua crença com relação a isso. E aqui, eu poderia falar isso relacionado à saúde e a outras coisas, mas o assunto principal que eu converso com você aqui é sobre questão financeira. Se você não decidir pensar o oposto, você não decidir pensar que você é uma pessoa próspera e que vai prosperar independente da situação do mundo, se você não decidir pensar isso, você vai pensar como a maioria e vai ter os resultados que a maioria tem. Gente, assim, olha, muita gente manda pergunta, né, assim, Fabrício, mas o que eu faço na prática hoje? Né? Se, por exemplo, vamos supor, você é esteticista, né? Você tem um contato direto ali com a pessoa, nesse momento não está dando para você exercer sua profissão, muito provavelmente. Normalmente a gente quer a resposta assim, olha, faça isso, faça aquilo, mas, gente, a resposta mais prática que você pode ter tenha um pensamento próspero. Se você tiver uma mente próspera, não importa, se você é esteticista e tiver uma mente próspera, uma pessoa que trabalha de casa e que teoricamente não seria impactada, mas que não tem uma mente próspera, você pode prosperar e a pessoa pode perder, sabe?
Não é pela condição, não é. É muito fácil você, né? Talvez você pense assim, ah, Fabrício, mas para você falar isso, você não depende. Se eu deixar minha mente cair, não importa que o trabalho que eu faço aqui não tenha nenhum tipo de impacto nesse sentido. Se eu deixar minha mente se limitar, vai ter impacto. Vai ter impacto. Se você tem um negócio que está de porta fechada, mas tiver uma mente próspera, a sua mente vai trazer ideias para, de alguma forma, eu bato nessa tecla. Por quê? Porque principalmente os livros que eu já li, que transformaram a minha vida, especialmente o livro Poder Subconsciente, fala exatamente isso. Nem que tenha que brotar do chão, nem que tenha que cair do céu, como a Bíblia fala antigamente no Maná. Nem que seja isso. Se você tiver uma mente próspera, independente do momento, é exatamente isso que vai acontecer. Então, o ponto principal que é desse vídeo: decida como você irá pensar. Se você não decidir, você vai pensar com uma maioria e, obviamente, ter o resultado que a maioria está tendo nesse momento. Fez sentido? Sobre isso, para te ajudar com isso, né, tem um guia gratuito. Se você não baixou ainda, baixe aí as 21 melhores afirmações para a prosperidade, para ajudar você realmente a criar uma mente próspera. Lá eu cito não só as 21 melhores afirmações, mas também uma forma prática, como que você usa afirmações da maneira correta. Se você não baixou ainda, baixe esse guia gratuito. Fez sentido aqui a nossa conversa? Dá um like se fez sentido, deixa um comentário também. Gosto muito de saber a sua opinião. É isso, forte abraço e até o próximo vídeo.